Kaique Amaral, Muse, sobre estudos. Estou estudando 2 temas que são diferentes, mas importantes para mim. Qual sua dica para estudar os 2 com o máximo de aproveitamento? Primeira coisa é disciplina e horário. Estude cada um 50 minutos com 10 minutos de intervalo. Essa é a primeira coisa que você faz. E não estude menos de 2 horas por dia. Segundo, não estude a mesma coisa seguida da outra. Por quê? Quando você tem o processo de reserva de memória, quando você estuda 2 assuntos muito diferentes, a menos que você faça isso, né, de assuntos que você conhece muito, exemplo, quando você estava no cursinho e estava estudando para a faculdade, você não estudou português, inglês, química, matemática, biologia, física, você não estudou todo o seu colégio? Então não tem problema você estudar tudo isso de novo, porque a sua cabeça funciona assim. Agora, se você está estudando assuntos distintos e que você não aprendeu durante 12 anos da sua vida, 18 anos da sua vida, você não vai conseguir ter um bom aproveitamento. Então, divida os dias, né? Segunda e quarta e sexta, terça, quinta e sábado, outro. Ou então, dá pelo menos aí umas 6 horas de descanso ou coloca uma noite de sono entre eles. Por quê? Ou um período de sono entre eles. Porque o sono, ele ajuda a fixar a memória recente. E importante, jamais tome anfetamínico ou Venvance ou qualquer coisa desse tipo. Tá? Então, Venvance, Ritalina, não toma isso. Por quê? Porque isso interfere piorando sua memória recente. Ele é como o bêbado que se sente rico e corajoso. Tá? Você se sente inteligente e lembrador de tudo. Isso não funciona assim. Olha, que bizarro. Isso é uma ilusão. Então, não tome anfetamínico. Boa. Então, eu sempre fui muito objetivo. E como que você estudava, então? Eu estudava assim, eu sou muito bom de aula. De tipo, sentar e ouvir um cara falar, eu aprendo. E aí eu fazia um caderno só com os conceitos. Depois eu lia esse caderno e basicamente o que eu fazia era, que prova eu vou prestar? Eu não estou estudando para saber, para ser o jus filósofo do professor titular da USP. Eu estou estudando para passar nessa prova, não é isso? Então me dá aqui a prova, deixa eu ver como é que ela é. A última prova foi assim? Então eu vou de trás para frente. Aí eu vou estudar para passar nessa prova. Aí assisto a aula, faço o caderno, grifo e depois só leio os meus grifos. E vou refazendo provas daquele concurso até passar. Porra, mas aí tu sempre passa de primeira, porra. De primeira na prova oficial, mas em casa eu tô ali fazendo vários, né? Aí tô vendo minha nota melhorar e tal. E tem um pouco de sorte também, né? Metade é sorte na vida, né? O que eu sempre fiz com a minha vida? Eu sempre fui um cara ocupado nesse sentido, principalmente por causa da medicina. Você entra para estudar às 7 da manhã, você sai às 6, 7 da noite. Pelo menos assim, na minha época, eu acredito que nada tenha mudado. E que a partir do 5º ano, você começa a dar plantão, né? Para você entender como é que vai ser a pegada. Então, você não tem tempo de sobra. Só que o que existe? Existe fragmentação de coisas. Então, por exemplo, eu estava no ambulatório X, tinha intervalo, eu tinha o meu livro comigo, precisava estudar alguma coisa, e aí eu entendi um dos grandes cats da medicina, que é quando você vai estudar também interessa. Estava no ambulatório de endócrino, tinha atendido o paciente com diabetes tipo 2. Pô, esse paciente tem um diabetes diferente. Terminava de atender, ia ficar ocioso 20 minutos. Livro, diabetes tipo MOD 3. Olha, esse diabetes responde bem a tal droga, assim, assado. Cara, aquilo fixa mais, mas além de fixar mais, porque você está juntando a experiência com o conhecimento, com a informação, né? Ou seja, esse sentimento de empatia ao paciente, na verdade, é a cola da memória. Né? Eu estou lambendo o selo e colando. Eu estou pegando a empatia do paciente e estou pegando a informação. Isso vira conhecimento. Até então, no livro é informação, você não faz nada com isso. Né? Uma vez que você estudou e processou, isso vira conhecimento, principalmente quando você consegue usar. Aí é conhecimento. Né? E eu comecei a fazer isso. Então, eu desfragmentava o meu tempo. Ou seja, quando eu chegava em casa, eu tinha aquilo que eu precisava fazer feito. O que eu precisava agora? Eu precisava desligar um pouco.